A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Associação dos Bares. Ei, você, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim. Estou de volta nesta quarta-feira para a gente entrevistar mais uma personalidade que gentilmente veio até aqui no nosso estúdio de entrevistas no Portal do Holanda para abordar um assunto do meu interesse e do seu interesse também. Eu aprendi uma coisa muito cedo em comunicação e eu sempre dedico uma atenção especial a esse ensinamento. É o seguinte, comunicação não é o que você diz, é o que as pessoas entendem do que você diz. Entenderam? Eu digo uma coisa e as pessoas, o que elas entendem é que faz a comunicação ser real. Hoje, nessa entrevista, nós vamos falar especificamente sobre algo que alguém disse uma coisa e as pessoas interpretaram de uma forma e implementaram o que foi dito, a ordem que foi dada, de forma bem diferente do que foi dito. Muito bem, eu estou aqui com o Fábio Cunha, que ele é presidente da Abracel. Qual é a pronúncia? É Abracel ou Abrazel? Abrazel. Abracel, pronto. A Abracel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, é. né? E tem mais as lanchonetes, está todo Isso, mundo a aí, né? alimentação fora do lar, né? A Pronto. legítima representante Alimentação fora do da lar. alimentação fora do lar. Então o Fábio, ele está aqui para conversar com a gente com um acontecimento que, no fim de semana, que atormentou muitos empresários e deixou indignados muitos empresários que, vendo os seus colegas passar por aquilo, né, reagiram, se juntaram e reagiram. Ele vem falar justamente sobre isso. Mas, para que vocês entendam sobre o que a gente vai falar, é o seguinte, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, ele reuniu com os servidores e resolveu, por questões sanitárias, por questão de saúde, fechar a praia da Ponta Negra. Porque aquilo ali estava um absurdo. No fim de semana, 9, 10 mil pessoas, sem máscara, uma bagunça, né? Aquele aglomerado de pessoas quebrando, infringindo todos os códigos relativos a essa questão do combate à Covid-19. Aí o prefeito fechou a Ponta Negra e no meio lá do anúncio dele disse: eu quero que vocês apliquem as multas mais altas nos bares e restaurantes, quem quer que seja que quebre o protocolo. O protocolo, justamente, da Covid. Isso foi o que ele disse. Aplicar multas pesadas nos bares e restaurantes que não estiverem obedecendo o protocolo. Foi isso, não foi o que ele disse? Foi Muito bem, isso. mas o que aconteceu? Seja bem-vindo, Fábio. O que aconteceu na prática que o que o prefeito disse foi interpretado e implementado de outra forma que indignou os empresários? O que houve? Então, Humberto, antes de mais nada, obrigado pelo convite de poder estar aqui, né, e até falando sobre o segmento, né, da alimentação fora do lar, o qual a Abracel é legítima representante e a gente tem como missão desenvolver, defender e transformar a vida das pessoas, né, para que tenha mais saúde. Eu quero dar, primeiramente, aí um alô para os associados da Abracel, que me dão muito apoio, e também as associações que têm relacionamento com a Abracel, um alô aí para todo mundo. Bem, em relação, né, ao que está acontecendo, Humberto, nós aí ficamos parados 3 meses, né? Estamos enfrentando desafios muito grandes agora na retomada. E quando você diz nós ficamos, são os bares, restaurantes, restaurantes, padarias, meses, né? Tudo fechado, tudo. sorveteria, peixaria, né? 3 meses. E assim, o nosso setor é um setor que tem uma margem de lucro muito pequena, porque a competitividade é muito grande. Existe também
muitos informais. Estabelecimentos... Informais são os restaurantes, lanchonetes e bares ilegais, que não tem um alvará. Não tem um alvará, não tem informais que acabam desestabilizando, né, o equilíbrio do comércio. Então, são muitos os desafios. Agora, com um protocolo que foi implementado, que tem várias coisas que solicita, já além das rigorosa cartilha de boas práticas da alimentação que a gente vem seguindo ao longo de todo o tempo, tem esse protocolo para reforçar essa cartilha. Diminuiu, inclusive, o número de mesas nos restaurantes, exatamente. Esse protocolo, ele gera um custo maior, um custo mais alto. Tem que fornecer álcool em gel e uma série de coisas, né? Máscara, álcool em gel. Se o cliente chegar no teu restaurante, tem que dar uma máscara para ele, né? Sem a máscara, tem que dar uma máscara para ele. A máscara para o colaborador. Todos os garçons e gel, todo mundo usando máscara. O guardanapo é outro guardanapo diferente, é um guardanapo embalado individualmente. Cardápio está diferente. Cardápio. Então, gerou um custo alto para a retomada. E olha, Humberto, a gente já perdemos logo no decreto de fechamento, perdemos os nossos insumos, que são perecíveis, né? Quer dizer, foi interrompido o fornecimento. Foi interrompido, e aí a gente precisou ter um capital de giro novo para a retomada. Fábio, falar nisso, muitos não voltaram depois dos 100 dias? Muitos restaurantes não reabriram? Sim, o pessoal fala, mas vocês continuaram com delivery. Não, nem todo mundo continuou. Essa questão de tratar o segmento genericamente está errado. Isso aqui está errado. Entendeu? Então, nem todo mundo conseguiu continuar com a operação delivery. A operação delivery é muito diferente da operação salão e da noite para o dia você não consegue mudar uma estrutura dessa. Mudar isso. E agora, Humberto, a gente está sofrendo também com a alta dos insumos. Os insumos são muito altos, Fábio. E a gente tenta não repassar isso no cardápio, colocar isso no cardápio por conta do consumidor não aprovar, por conta do movimento não ficar menor ainda, claro, né? Claro. Então, todas essas dificuldades, né? E o que houve, então? E aí vem essa questão de fiscalização. Essa ordem que o prefeito deu, né? Para aplicar multas pesadas. O prefeito, inclusive, já lançou uma nota através da vigilância, né, e disse que sabe da importância do nosso setor, tudo mais, que ele, acho que interpretou errado o que ele quis dizer, mas então... Quem interpretou? As equipes de fiscalização, né? Na verdade, então, assim, a fiscalização não é só Devisa, né? Tem a polícia envolvida, tem o bombeiro, tem a FVS também. Sim. Então, é o que acontece. A gente sabe que agora, no feriado de 7 de setembro, as pessoas já não aguentavam mais e saíram, aglomeraram, festejaram, confraternizaram. E a gente sabe também que tem acontecido muitas festas clandestinas, ilegais. A gente sabe que tem acontecido eventos aí que não tem o mínimo comprometimento com o protocolo, né? E aí, mirar somente nos restaurantes e nos bares, e principalmente em restaurantes e bares que tem um CNPJ, que tem um alvará, isso aí... Tem a licença ambiental. Isso aí é, no mínimo, Humberto, uma inversão de valores, tá? Sim. Isso aí, eu acho que eles, né, a administração pública tem que começar a pensar com uma cabeça de empreendedora, né? E ver quem que realmente... coloca o pão na mesa. Eu conversei, Fábio, com a Ana Cláudia Soeiro, que é a proprietária do Bar do Armando, um dos bares tradicionais de Manaus. Um bar que, inclusive, é tombado, né? Recebeu mais de aí 50 anos, né? Um bar que é a cara de Manaus, etc. A Ana Cláudia Soeiro me disse que chegou lá uma blitz e ela me falou isso. Chegou a blitz lá e o que a blitz fez? Perfilou 8 policiais dentro do bar, armados até os dentes, quer dizer, com aquele armamento pesado, fuzil e tudo mais. E o cara, não satisfeito,
colocou a sirene da viatura policial no mais alto volume. Eu nem sabia que sirene tinha volume alto e baixo. Mais alto volume durante meia hora. Levou a Ana Cláudia até a viatura, mostrou um empresário e disse para ela, tá vendo esse empresário aqui? Ele está preso, eu vou voltar daqui a meia hora. Se você não tiver fechado o bar, você vai presa. Vai junto com ele. Vai junto com ele. O prefeito não pediu isso. Não foi isso que o prefeito disse, um comportamento desse. De uma blitz da prefeitura, tratar desse jeito os empresários. Eu fico pensando se a gente está vivendo na China ou na Venezuela, né? Porque isso aí realmente é uma coação do empresário e nós não somos criminosos, nós não somos bandidos. É assim que eles fazem a blitz lá nas bocas. Quer dizer, um restaurante não é uma boca de fumo, um restaurante não é um covil de criminosos, de jeito nenhum. Chega com bombeiro, com a polícia, a vigilância, tudo junto, é complicado. Assusta todo mundo, inclusive, não é? Os clientes, o proprietário. Mas eu acho que isso vai parar de acontecer. Eu acho que o prefeito não sabia disso, ele já sabe, ele se retratou, quer dizer, Sim, fez uma nota. Fez uma nota dizendo que não foi isso que ele disse, não é? Quer dizer, as pessoas, ao invés de chegar lá e multar, como ele disse, vão lá e multem. Os caras chegam lá e fazem estavam coagindo as pessoas. Mas então eu estou pedindo aí, Humberto, também uma reunião com a equipe de fiscalização, que eu acho que tem pessoas sensatas no governo, que vão ver que esse tipo de abordagem não é a abordagem correta. Então, talvez eles não estejam sabendo, né, o que está acontecendo, como você falou, e sensibilizar essa turma de que a gente, né, nós somos a caça produtiva, o governo, a prefeitura não produz nada, quem produz somos nós. Sim. Somos nós que, através da nossa arrecadação, que eles administram o dinheiro. E outra coisa que é preciso levar em consideração na fala do prefeito, que ficou bem claro. Ele disse, não importa quem seja, se estiver infringindo a lei, o código, multem. Foi isso que ele disse. Ele não chegou lá e disse, porque quem está errado tem que ser punido. Quem está infringindo o código, aliás, o protocolo implementado para proteção contra o Covid, se a pessoa está quebrando as regras, tem que ser punido, não é esta dúvida. Agora, tratar daquele jeito não dá, né? Eu acho que, assim, tem muita... Antes mesmo de chegar num bar, num restaurante, antes disso tudo, tem que ver, por exemplo, festas clandestinas, ilegais. Inclusive, foi citado em audiência pública sobre convenções. Você participou de uma audiência pública depois disso, da fala do prefeito? Sim. Houve uma audiência pública? Uma audiência pública para falar sobre a Covid aqui no Estado. A deputada Maiara que convocou. Então, assim, o governo até descarta essa segunda onda, mas a gente precisa se prevenir. Todo cuidado é pouco. A orientação... A pandemia está aí. O vírus está circulando, não é, Fábio? A orientação na Brasel... pós-pandemia não existe. Não existe isso. A orientação na Brasel é de que a gente faça o que a gente sempre fez de melhor, que é as boas práticas da manipulação do alimento. Muito bem. Então, que a gente continue rigoroso nessas boas práticas. Agora, tenho falado também, bares e restaurantes em Manaus não se restringe a Vieira Alves, Adrianópolis, Parque 10, Parque das Laranjeiras. Manaus é muito grande. Então, realmente, essa questão da fiscalização, esse toque de recolher é que está errado. Tudo que vem para regulamentar o comércio, regulamentações só fazem incentivar. Fala do toque de recolher. Quais são os horários para recolher? Meia-noite é o último? Tem empresários que a polícia chega no teu estabelecimento às 11h30 e fala assim, olha, se tu tiver aberto depois da meia-noite, a gente vai lacrar isso aqui. Foi o que fizeram com a Ana Soeiro, né? E a Ana Cláudia foi pior, porque deram quase que uma voz de prisão para ela. É verdade. É uma ameaça. Então, nós da classe produtiva, nós não somos criminosos. Pelo contrário, nós somos a galinha dos ovos de ouro do governo. Não justifica tratar ninguém desse jeito. Não justifica tratar o empresário. E a gente gera emprego, a gente serve a população de Manaus. Fábio, eu recebi umas fotos do restaurante Minhaco
a polícia lá dentro com metralhadora, com fuzil, com aquele armamento pesado, dentro do restaurante Miyako. Chegaram lá e fizeram toda essa cena desnecessária, o restaurante lotado. E essas fotos foram publicadas por um cliente do restaurante Miyako, que estava lá no momento. A polícia chegou lá, a blitz toda, fazendo um teatro desnecessário e violento. Que investe naquela proporção que o Miyako investiu ali, né, em Manaus, ele deve ser, no mínimo, reconhecido como um bom empresário e não fazer um negócio desse. E né? tudo tem a ver com uma coisa... Ele está fomentando ali a economia de Manaus. Claro. É um benefício para Manaus. Emprego e renda ali dentro, em evidência. O povo de Manaus tem que ficar orgulhoso quando existem empresários de sucesso. E aqui em Manaus tem muito empresário de sucesso aqui em Manaus. Muito empresário honesto, que age com ética, né? Às vezes as pessoas generalizam, pegam um exemplo e acham que todo mundo é daquele jeito. A gente tem que saber distinguir. Bandido é bandido, empresário bom é empresário. E o empresário tem um tratamento específico e o bandido também. E é totalmente diferente. Se o criminoso usa um restaurante, alguma coisa para fazer coisa errada, ele não vai ser um empresário, é um criminoso. Né? Fábio. Então essa generalização das coisas é que é injusto com o empresariado que faz esse Brasil, né, crescer, fomenta. Então, eu acho que quando a administração pública entender que fomentar o comércio, fomentar a economia é algo que vai trazer benefícios para toda a sociedade, aí sim Manaus vai crescer. Então, eu acho que esse é um bom recado também para os novos aí, os pré-candidatos a prefeito, né, tratar Manaus com mais carinho e dar à população emprego. O emprego se gera através de empresas. Emprego são empresas que dão emprego. E também não pode esquecer nesse final de entrevista o seguinte, viu, minha gente? Que tem aquele que é ilegal e o que é legal. Tratar o legal desse jeito e fingir que o ilegal não existe, não está certo. Bora ver se vai acontecer uma blitz aí nos restaurantes ilegais, né? Porque são milhares desses restaurantes, principalmente no centro de Manaus. Tem que ser feito, né, alguma coisa, para devolver ao comércio, à economia, uma estabilidade. Claro. Não pode só quem é bom empresário ser penalizado, ser massacrado de todos os lados, né? Tanto do lado do próprio colaborador, que às vezes faz uma pressão, ou do lado do cliente também, que às vezes pressiona, o governo pressiona. Então, eu conheço, Humberto, muitos empreendedores que estão desmotivados. Que Isso aí é um incentivo a que esses empreendedores parem de fazer a coisa do jeito certo e vão para a informalidade. Fazer o que não está certo. Fábio, muito obrigado pela entrevista. Eu tenho certeza que isso é uma nuvem que passou, não vai mais ocorrer. Né? Achei bacana o prefeito reconhecer que houve exagero. Isso é muito legal da parte dele. Né? Eu não esperava outra coisa do prefeito Arthur Neto. Ele agiu de uma forma esperada. Então, obrigado pela entrevista. E vamos em frente, né? Eu que agradeço. Vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos à luta aí, não desiste nunca. Gente, não esqueça, pós-pandemia não existe. O vírus continua circulando, pessoas continuam morrendo, pessoas continuam sendo contaminadas. Use a máscara e obedeça os protocolos. Qualquer vacilo pode ser fatal. Até amanhã. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.